De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o advogado Vinícius Bondan, advogado especialista em direito público, sobretudo no direito eleitoral, muito também direito administrativo, né? Isso. Doutor, vamos falar um pouquinho aqui da nossa aldeia, da nossa região. A gente está vivendo nesse momento um processo contra a prefeita de Votia, Maria de Lourdes, em cima de uma questão que parece, hoje vai ficando mais clara as coisas com o passar do tempo, parece moral, mas uma prática relativamente comum, que é do jeitinho. Quero eu que fazer juízo de valor sobre a prefeita, me parece que a justiça está cuidando disso. O senhor é advogado do PTB, que tem essa representação contra ela. O PTB, na verdade, é o Ministério Público também, né? Uhum. Como é que está o desenrolar deste caso? Bom, essa questão, Rodrigo, nós somos procurados pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, né? Logo depois, próximo ao período de diplomação que aconteceu em dezembro, né? Momento em que há a diplomação dos eleitos no processo eleitoral, né? Em cima da investigação que era feita pela Procuradoria Especializada Criminal de Porto Alegre, a operação que ficou chamada de Operação F5 e depois se conheceu como Fura-Fila, né? O que acontece? Segundo se apurou nessa investigação, a atual prefeita do município de Voti se utilizava de um cargo público titularizado por uma pessoa na prefeitura de Taquara para conseguir agilizar o oferecimento de consultas médicas e outros procedimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Como o município de Taquara ele fica numa região que é considerada pobre de oferta no âmbito do SUS, né, especialmente para esses procedimentos mais complexos, né, ele recebia do governo do estado mais vagas no sistema mantido, o sistema antigo AGUS, né, que era o sistema da Secretaria Estadual da Saúde, que fazia a regulação da oferta de consultas. E aí o que acontecia? Como Taquara tinha mais ofertas, às vezes alguns desistiam e essa servidora, isso segundo o Ministério Público apurou e hoje se apura na esfera criminal lá em Taquara, né, tem um processo criminal movido contra essas pessoas. Essa servidora comunicava à então candidata de que havia essa disponibilidade e eram cadastrados eleitores de Voti como residentes em Taquara para que pudessem utilizar essas consultas fornecidas para a Prefeitura de Taquara. Que absurdo. Então, assim, na prática era isso, uma forma de fornecer procedimentos médicos no âmbito do SUS. Eu não consigo tirar a razão dessas pessoas na busca, porque cada um sabe da sua dor. Mas é um ato absolutamente repugnante a partir do momento que a gente pensar que pessoas muito necessitadas acabam ficando para trás e a gente enxerga isso na fila do transplante, por exemplo, e é inimaginável pensar burlar essa fila. Isso tem uma questão cultural brasileira, o furar a fila é uma coisa muito presente na nossa cultura, né? Que tem muito a ver com aquela questão eu antes do resto. Né? Porque, assim, extremamente a gente não pensa que, por exemplo, o Sistema Único de Saúde ele tem critérios lógicos, né, de organização do sistema, inclusive as prioridades que, olha, quem classifica as prioridades não somos nós, são os especialistas que vão dizer quais os casos que precisam ser atendidos de forma prioritária, enfim. Então, o furar a fila é algo que a gente pensa de forma estritamente individual e nunca coletivamente, porque a gente desorganiza. Sempre que a gente fura uma fila, a gente está desorganizando, porque nós estamos passando, inclusive, por cima da organização do sistema. E nós somos procurados pelo Partido Trabalhista Brasileiro para ajuizar uma ação do ponto de vista eleitoral, né? Porque a própria legislação eleitoral, ela veda o abuso do poder, seja de que forma for, né? Seja abuso de poder político, o abuso de poder econômico, o abuso do poder dos meios de comunicação, enfim. Então, nós isso está em grau recursal agora, ação. Isso. Ela foi sentenciada pela 118ª Zona Eleitoral, né, que é sediada em Estância Velha. A juíza eleitoral de Estância. A juíza eleitoral. E foi considerada improcedente, foi julgado improcedente o pedido, né?
e, no nosso entendimento, respeitando a sentença, ela tem equívocos do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista do direito eleitoral, que precisam ser corrigidos, né, porque nós acreditamos na procedência da demanda, né. Aí, com base nisso, nós recorremos ao Tribunal Regional Eleitoral, onde tudo vai se definir, né. Essa demanda foi apresentada, uma demanda semelhante pelo Ministério Público Eleitoral, inclusive elas foram julgadas conjuntamente. E nesse momento os processos estão sendo encaminhados ao Tribunal Regional Eleitoral para julgamento, né? Então, brevemente a questão vai ser decidida. Acredita na reforma dessa decisão? Acredito, tenho convicção, até porque a prova, ela foi uma prova muito consistente que foi produzida no processo. Tem muitas gravações disso. Isso são interceptações de conversas pelo WhatsApp, né? Então, nessas conversas, inclusive conversas entre a atual prefeita e, na época, a servidora da Secretaria da Saúde de Taquara, que inclusive hoje é vereadora do município de Taquara e se elegeu com a alcunha de Magali da Saúde. Então, assim, isso evidencia o uso político-eleitoral que se fez desses favorecimentos. Vereador, né, do né? nosso povo, doutor. E, lamentavelmente, há isso. A gente entende que a prova é evidente. O que a sentença prolatada consignou é que o histórico da prefeita de fazer isso há mais de 30 anos, auxiliar as pessoas na área da saúde, né, evidencia que essa conduta não houve com um intuito político-eleitoral, né? E a gente respeita o passado das pessoas, naturalmente, né? A história política que cada um construiu, mas nós não podemos compactuar com o uso ilegal de um cargo público para favorecimento de eleitores. Isso, para nós, já extrapola o limite do razoável, né, em termos de militância política na área da saúde. É um dos dezenas de casos, centenas de casos que o senhor atua dentro da área eleitoral. Isso é uma prática muito, muito comum, infelizmente. Quando a gente fala assim, centenas de casos que tu advogas na área eleitoral, quando o pessoal descobre que tu és um advogado que defende político, como é que fica essa explicação? É difícil, né? A classe política já é estigmatizada hoje, então o advogado do político no último caso, é o segurança do galinheiro quando entra a raposa, né? Mas a gente encara isso com naturalidade, porque eu, particularmente, sou muito tranquilo com relação a isso, porque eu acredito na boa política. Esse é um defesa da boa política, né? Tenho certeza disso. E a gente precisa compreender que, assim como nós temos maus advogados, nós temos bons advogados, assim como nós temos maus políticos, nós temos bons políticos, assim como nós temos pessoas corretas e pessoas desonestas em todas as áreas, né? Eu acho que em toda a nossa sociedade a gente tem exemplo de bons jornalistas, né? De bons comunicadores, né? E a gente tem exemplo de maus comunicadores, maus jornalistas. Para mim isso não. Isso, sem sombra de dúvida, é um elogio, né, a ti. Mas, vamos para Brasília? Falando sério, eu acho que é isso. A gente tem que encarar com naturalidade isso e a gente tem que ter consciência de que as pessoas boas têm que se fazer prevalecer em todos os espaços da nossa sociedade, seja na política ou seja em outros. Depuração, vamos começar de novo. Isso tudo que a gente está vivendo em âmbito de Brasil, isso é o fim ou é realmente o início de um novo momento? Isso pode ser o fim e pode ser o início de um novo momento, né? Porque a gente, na verdade... Em 92, com o ex-presidente Collor, isso deu em nada. A gente acha ele mirim. Hoje, se olhar para os crimes que levaram ao impeachment dele naquele momento. Mas se a gente considerar que o principal... Como é que era? A principal caixa preta foi eliminada, né? A principal caixa preta foi eliminada e, inclusive, ontem mesmo estava lembrando do Badam Palhares, né? Alguém comentou, tem que chamar o Badam Palhares aí para periciar essa fita do Temer, né? Isso, para quem é mais novo, não vai lembrar do Badam Palhares, foi quem fez a perícia, né? Do assassinato do PC Farias. Capas e capas de Veja aí, Folha de São Paulo, inclusive, Jornal do Nacional. O que se discute hoje é a qualidade da perícia, porque ele teria errado por 10 centímetros a altura da Suzana Marcolino, né? Mas, enfim, agora, se a gente for analisar que naquela época, até hoje,
né? Nós temos aí 25 anos, né? Até hoje não são bem esclarecidas as causas da morte de PC Farias, né? A gente teve um impeachment de um presidente e varreu o grosso da sujeira para baixo do tapete. É verdade. Esse ano, né, esse impeachment, né, que foi ano passado, mas é um processo que ainda não se estancou, a gente achou que tinha acalmado politicamente o país, mas evidentemente ele ainda está em ebulição, ele ainda está em efervescência, né? Me parece que não tem como acalmar, né? Todo mundo está feliz com o rumo que a economia vem tomando nos últimos meses, mas eu acho que as evidências, no caso, provas, né, são muito contundentes, né? Não dá pra gente esquecer. Eu acho que é isso, a gente não pode varrer as coisas para baixo do tapete. Mas por que eu digo que pode ser o início de um novo começo ou pode ser mais do mesmo, né? Pode ser o início de um novo começo porque a gente está levantando o tapete, está vendo toda a sujeira que foi jogada lá para baixo em 500 anos de Brasil, né? 517 anos de Brasil, que a gente completou agora em abril, de descoberta pelos portugueses, na verdade, porque, perfeito, enfim, né? Mas assim, se a gente for analisar, é isso, os portugueses embarcaram aqui, a primeira coisa, ofereceram espelhos para os índios permitir a permanência aqui. Então a gente já tem o primeiro caso de corrupção já no desembarque da comitiva do Pedro Álvares Cabral, né? E são 500 anos dessa cultura. A carta lá cultura. do Pedro Vaz de Caminha pedindo emprego pro sobrinho lá, né? E são, 500 anos primeira disso, né, Rodrigo? Então, pela primeira vez, eu acho que a gente está, como sociedade, se interessando por descobrir os meandros da política no Brasil, que, sinceramente, eles, para quem tem alguma experiência com o meio público, tem conhecimento de como é o modus operandi, infelizmente, né? A gente só não sabia a dimensão e a naturalidade com que as coisas acontecem. Na última sexta-feira, a OAB do Rio Grande do Sul definiu por apoiar a OAB Nacional, levar a OAB Nacional a decisão de abertura, pedido de impeachment do presidente Temer, o que foi depois no sábado, virou uma verdade, né? Sábado, no final da noite, 26 das sessionais. Foi 25 a 1 e teve uma ausência de Amapá. Não, desculpa, Amazonas. O Acre não esteve presente e o Amapá foi contrário. Foi contrário. O Amapá lá do José Sarney. O José Sarney, a gente sabe por que foi contra. Como é que a gente pode pressupor que, mesmo com a força que o presidente Temer ainda tem junto à sua base, o presidente da Câmara, notadamente, mesmo que não seja seu partido fechado com ele, né, genro de um dos seus ministros, inclusive, um pedido de impeachment do presidente Temer entrado pela OAB tem uma força diferente de qualquer um dos deputados federais entrando, né? Porque dá essa ideia de que é uma entidade que, embora política, ela está, pelo menos mais do que os integrantes, os partícipes do jogo político, à margem da questão político-partidária, né? Então, esse pedido, ele sem sombra de dúvida, ele tem uma importância grande nesse momento de instabilidade do presidente Michel Temer, né? E a gente não pode esquecer que o impeachment do presidente Collor, ele também foi iniciado pela Ordem dos Advogados do Brasil, junto com a ABI, né? A Associação Brasileira de Imprensa. Né? Então, eu reputo que é um momento muito delicado. Agora, o que eu lamento é que, perquirindo fins que talvez sejam legítimos, digamos assim, a gente costuma passar por cima de processos necessários para não acontecer de forma assodada as coisas. Então, assim, com o presidente Michel Temer, eu entendo que esteja acontecendo isso de novo, porque não se discute que o presidente Michel Temer não tem nenhuma legitimidade. E acredito que não deveria jamais ter sido presidente da República, né? Porque é notório que o presidente Temer não tem respaldo social, né? A popularidade dele é baixíssima, apesar de que a gente também não pode ficar se guiando só por pesquisas de opinião.
né? A verdadeira pesquisa de opinião pouco isso é a não urna, pode determinar. Né? Mas assim, foi o que culminou com o impeachment da presidente Dilma também. Né? Agora, essa questão do presidente Michel Temer, é por isso que eu volto àquela questão de que pode ser bom ou ruim este processo, porque nós não podemos passar pelas garantias individuais do cidadão, né? Notadamente a ampla defesa e o devido processo legal, e nós ainda estamos agindo assodadamente. Tem uma dose de certeza muito grande nessa questão decorrente da gravação? Tem. Mas nós temos que estar atentos que a gente primeiro precisa periciar essa gravação. Já está aí a questão da dúvida da idoneidade da gravação, enfim. Né? Hoje eu ouvi que saiu uma notícia em um meio de comunicação que eu particularmente não dou nenhuma credibilidade, mas de que dos 50 minutos, quer dizer, dos 38 minutos, 12 foram suprimidos, porque seriam 50 minutos a gravação com o presidente. Né? E aí disseram que esses 12 minutos aí eram conversa sobre mulher. Então, assim, talvez não seja o único impeachment que o presidente Michel Temer enfrente. Né? Ele pode logo ali na frente se liberar esses últimos 12 minutos e enfrentar o Mas o que impeachment mostra a relação, da Marcela Temer. A né? relação muito íntima que essas duas pessoas tinham. Sem dúvida, relações que não têm absolutamente nada a ver com o republicanismo, com a coisa pública. Né? Então, assim, ter muito cuidado, nós com certeza é imoral que um presidente da República, e isso tem que ser deixado claro, receba um investigado, né, sorrateiramente na calada da noite, né, para discutir essas questões de legitimidade igualmente duvidosa. Mas nós não podemos assodar este processo, né? Esse processo ele tem que se dar de uma forma que respeite o devido processo legal, o contraditório, até porque se nós não respeitarmos a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal do presidente da República, nenhum cidadão brasileiro tem isso assegurado. Nós estamos rasgando a Constituição. O Brasil é maior que tudo isso. O Brasil é maior que tudo isso e eu, como te disse, me defini um otimista, né? Eu continuo acreditando que isto é um caminho para que a gente consiga se desenvolver da forma mais importante que uma sociedade tem que se desenvolver, que é do ponto de vista moral, do ponto de vista cívico. Nós temos que ter uma cultura de coletivismo, nós temos que abandonar essa cultura de individualismo, porque isso só vai nos manter um país subdesenvolvido, né? Porque o país verdadeiramente desenvolvido não é aquele que tem uma economia pujante, é aquele que tem uma sociedade desenvolvida, uma sociedade culta, né? Uma sociedade com ideias e com uma noção coletiva. Eu gosto muito de usar o exemplo do Japão, né? Na Copa do Mundo, terminou o jogo da seleção do Japão e os japoneses pegaram sacos de lixo e recolheram o lixo antes de ir embora do estádio, né? Isso faz ser o Japão o que ele é. Não é só a pujança econômica, é porque a sociedade é uma sociedade desenvolvida também. Né? Obrigado pela presença, grande prazer de ter aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Rodrigo, um prazer estar aqui. Finalmente estar aqui dividindo essa tribuna. Eu até comecei meio nervoso aqui. O doutor já é figura presente aí nos últimos dias para falar de impeachment com a gente e fatalmente vai ter que voltar muitas outras vezes. Hoje numa conversa de peso com o doutor Vinícius Bondan. Um abraço a todos. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade Televisão.